Eu vejo muita gente falando sobre substâncias úmicas, ou seja, adubar o solo com substâncias úmicas, substâncias orgânicas úmicas. Mas você sabe de fato o que são essas substâncias? Como de fato a gente utiliza elas na prática? Para que elas servem? Se eu utilizei ali um esterco, uma cama de frango, uma compostagem, eu estou colocando também substâncias úmicas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa que eu quero pedir é que você já se inscreva no canal. Se você estiver inscrito no canal, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Lógico, tem vídeo novo toda semana e se você não está inscrito, você pode acabar perdendo aqui muitos conteúdos importantes que eu posto aqui semanalmente. E aproveita e dá também o seu like. Como você pode perceber, a minha voz está bem ruim, né? Eu peguei uma virose bem sinistra semana passada, estou até agora com a voz bem ruim, então falarei um pouco mais pausadamente do que o comum. Se você me acompanha há mais tempo, sabe que às vezes eu falo um pouquinho mais rápido, enfim. Mas vou falar um pouquinho mais lento exatamente por conta da minha voz. Mas vou tentar trazer esse conteúdo da melhor forma possível para você, só peço um pouco de paciência. Vamos lá. Olha, possivelmente você já ouviu falar ou já viu alguns vendedores ou propaganda de substâncias úmicas, né? As pessoas vendendo substâncias úmicas para colocar no solo com a promessa de que essas substâncias vão melhorar o seu solo, vão disponibilizar nutriente, vão fazer sua planta produzir mais. O primeiro ponto é o seguinte: substâncias úmicas têm essa capacidade? Sim. Substâncias úmicas, quando a gente fala em adubação orgânica, o suprassumo mesmo da matéria orgânica são as substâncias úmicas, que são uma espécie de complexos orgânicos que são formados a partir da decomposição da matéria orgânica. E, de fato, vão ser essas substâncias úmicas que vão melhorar a estrutura do solo, melhorar a CTC, melhorar a retenção de água e nutrientes, vão dar um estímulo à atividade microbiana, vão ajudar na neutralização de toxina, sequestro de carbono, enfim. Tem muitos benefícios que as substâncias úmicas trazem para o solo e todo produtor deve prezar por sempre estar adicionando substâncias úmicas no solo. Só que, como que eu faço para poder adicionar essas substâncias úmicas no solo? Bom, as substâncias úmicas, elas vão ser resultado do processo de decomposição da matéria orgânica. Então, quando você está adicionando matéria orgânica no solo, lá no final desse ciclo, lá no final desse processo, você vai estar adicionando substâncias úmicas. Mas é preciso entender como esse processo funciona para que você faça da forma correta. Quando você faz a adição de algum material orgânico fresco no solo, ele vai começar o processo de decomposição. A primeira fase de decomposição é o que a gente chama de substâncias não úmicas. Ou seja, elas vão estar ainda num processo intermediário de estabilidade. Porque veja, quando ela chegar em substâncias úmicas, ou seja, quando ela se transformar de fato em substâncias úmicas, nós falamos que estamos agora com um material estável. Então, as substâncias não úmicas é um processo ainda intermediário entre ali o processo de decomposição e a estabilidade. Quando ele está na fase de substâncias não úmicas, ainda é possível perceber algumas estruturas desses compostos, como lipídios, celulose, quitina, aminoácidos, que não vão ser possíveis ser percebidos. Lógico, quando eu falo percebido é no processo que você vai fazer uma análise mais detalhada, química desse processo. Então, a primeira fase é as substâncias não úmicas. Se essas substâncias não úmicas continuarem o seu processo de decomposição, que vai ser ocasionado aí pelos micro-organismos do solo, vai chegar até o que a gente chama de substâncias úmicas. São as substâncias estáveis. E dentro dessas substâncias úmicas, nós temos três fases, que nós falamos que elas podem se dividir em três frações distintas. A primeira delas são as uminas. As uminas é um complexo bem mais condensado, certo? Complexo ali com argila, como a gente chama. Depois, o ácido úmico, que é o mais famoso aqui pra gente nesse processo, que ele vai ser um precipitado, meio marrom escuro, ele vai ter um peso molecular mais elevado também. E temos também o que a gente chama de ácido fúlvico, que ele é um não precipitado, a coloração dele ali é amarelo para vermelho e ele tem um baixo peso molecular.
Muita gente vai falar, olha, não, o melhor mesmo são os ácidos úmicos, né? Pode tirar as uminas, ácido fúlvico não presta. Não é assim não, galera. Todas essas frações têm as suas funções. Todas elas são substâncias úmicas. A gente não tem que focar em uma específica. Nós temos que focar em produzir substâncias úmicas no solo. Então veja, o fato de você adicionar um material orgânico no solo e ele entrar no processo de decomposição, lógico, esse processo de decomposição até chegar à estabilização, ele vai demorar. E ele vai depender de diversos fatores, como umidade, temperatura, o próprio solo. Tudo isso daqui vai estar influenciando para que ele chegue às substâncias úmicas. Mas é exatamente aqui que entra o grande X da questão. Não é porque você está adicionando 1 tonelada de um material orgânico que você está adicionando 1 tonelada de substâncias úmicas. E é exatamente aqui que a gente tem que ficar ligado para poder fazer da forma correta. Quando você adiciona um resíduo orgânico no solo, uma pequena parte dele apenas vai se tornar substâncias úmicas. Então, por exemplo, eu adicionei lá 1 tonelada de um material orgânico, podemos calcular aí que aproximadamente de 3 a 8% apenas vai se tornar substâncias úmicas. Grande parte vai ser perdida. A gente calcula aí que de 60 a 80% vai ser perdido para a atmosfera, através de gases, CO2. De 3 a 8% vai estar presente ali na biomassa microbiana. E de 10 a 30% ficam em materiais compostos, úmicos mais complexos, que ainda não são substâncias úmicas. Então, uma pequena quantidade vai se tornar substâncias úmicas. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que, primeiro de tudo, eu vou ter que fazer uma adição frequente de matéria orgânica. Então, veja. Vamos supor que eu vou fazer um planejamento aqui de adicionar 6 toneladas de cama de frango por ano no meu solo. Beleza, você vai adicionar 6 toneladas, vai passar por um processo, né? A cada alguns bons meses, vou estar colocando ali um pouco de substâncias úmicas, porque por conta do processo de decomposição. Vai estar entregando para ela lá no final. O ano que vem, repito novamente. E eu vou assim adicionando aos poucos substâncias úmicas no solo. Por quê? Primeiro que não adianta eu adicionar uma grande quantidade de uma única vez. Então, por exemplo, se eu vou pegar um material orgânico, seja ele um esterco de gado, uma cama de frango, ou qualquer outro resíduo orgânico que você tenha aí na propriedade, e vai adicionar uma quantidade muito grande, dependendo do material que você estiver utilizando, você vai estar prejudicando o seu solo. Pode ser tóxico, pode trazer toxicidade, pode ocasionar desequilíbrio. Então, não dá para utilizar uma quantidade muito grande de uma vez. Adicionar uma grande quantidade de matéria orgânica no solo em um ano e ficar 3, 4, 5 anos sem adicionar é pior do que você não tivesse utilizado. Vou te explicar. Quando você traz algum tipo de resíduo orgânico para o solo, você traz também uma diversidade de micro-organismos diferentes que vão estar presentes ali para poder fazer esse processo de decomposição e transformação dessa matéria orgânica. Acontece que quando esses resíduos orgânicos acabarem, ou seja, o processo de decomposição acabou, esses micro-organismos que estão ali no solo não vão ter mais alimento para que eles possam trabalhar. Uma parte desses micro-organismos agora vão morrer, mas uma grande parte vai continuar ali no solo. E se não tem mais esses resíduos orgânicos frescos para que eles se alimentem, para que eles façam a decomposição, eles vão começar a buscar esse alimento no solo. E aí podem até utilizar material orgânico estável que já está no seu solo, substâncias úmicas. Então eles vão começar a atrapalhar o seu solo. É por isso que a adição de matéria orgânica deve ser feita anualmente ou com uma frequência pré-estabelecida, para que você vá, além de estar colocando no solo substâncias úmicas, abastecendo o seu solo com material orgânico, com substâncias úmicas, uminas, você vai fazendo também com que esse solo ele tenha material orgânico fresco para que esses micro-organismos vão trabalhando ali no solo e, lógico, melhorando a diversidade desse solo. Entende? Então, o manejo de substâncias úmicas ele deve ser feito dessa forma. E aí você deve perguntar, mas eu estou aqui com uma empresa que me vende essas substâncias úmicas. Tá bom, não há problema, né? Assim, você adicionar no solo. Agora, coloca na ponta do lápis. Coloca na ponta do lápis. Né? Qual a quantidade, de fato, de substâncias úmicas que você está adicionando ali com esse produto que você está comprando? Não estou falando de produto nenhum. Né?
Por quê? Porque você vai pegar agora, quando alguma empresa te oferecer, falar, tá, quantos quilos de substâncias úmicas eu estou adicionando no solo? Quanto que está saindo o preço? Se eu comprar se eu adquirir esse produto que você está me vendendo aqui agora, por esse preço, quantos quilos de substâncias úmicas? E depois você pode fazer um cálculo. Pega lá, e se eu adicionasse esterco de gado? E se eu colocasse cama de frango? E se eu fosse colocando cobertura? E se eu fosse colocando esse resíduo X, Y ou Z? Quanto que eu estaria adicionando? É um cálculo simples de fazer. E por fim a gente vai para a compostagem, né? A compostagem é um dos materiais mais brilhantes, não de forma literal, que você tem hoje para poder adicionar substâncias estáveis no seu solo. Por quê? Porque ela já passou por esse processo de decomposição. Ela já passou por esse processo de transformação. Você está literalmente adicionando substâncias orgânicas, que grande parte delas substâncias úmicas, que são muito interessantes para o nosso solo. Então, se você tem a opção de estar adquirindo ou até mesmo produzindo compostagem na sua propriedade, talvez essa seja uma das melhores alternativas que você tem para melhorar a qualidade orgânica do seu solo. Beleza? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo. E vale lembrar que se você quer estudar junto com a gente, hoje a gente tem pós-graduações disponíveis com matrículas abertas. Tem um link aqui embaixo. Fertilidade dos solos e nutrição de plantas, proteção de plantas, entre outras que periodicamente estão aqui com matrículas abertas. E é pós-graduação de verdade, reconhecida pelo MEC, 100% online, ambiente cinematográfico, professores especialistas, sem a menor sombra de dúvidas, pós-graduação que realmente vai tornar você, de fato, especialista. Então, se você quer conhecer as nossas pós-graduações, tem um link aqui embaixo. Pós-graduações e outros cursos. Se você quer se especializar, você que é produtor rural e quer estudar, nós temos planos específicos para cursos profissionalizantes. Você que é engenheiro agrônomo, técnico, estudante, a Agricoline é a maior plataforma de cursos profissionalizantes na modalidade AD voltado para o agronegócio no Brasil. Dentro do nosso site tem todas as informações. Sem a menor sombra de dúvida, você vai encontrar lá cursos e planos que vão te ajudar a atingir o seu objetivo técnico, objetivo profissional, objetivo de produção. Beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, www.agricoline.com.br. Um forte abraço e até a próxima.